Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao review do capítulo 299. Tudo congela. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de agradecer a Comic Space pela tradução do capítulo, que é lançado toda terça-feira lá no site e na página deles. Não esquecendo, claro, que é a JBC que publica oficialmente o mangá de Nanatsu no Taizai aqui no Brasil. E depois da vinheta, tudo com... Mael conseguiu quebrar a defesa de Zeldris e nós começamos esse capítulo vendo Zeldris sofrendo o efeito desse golpe certeiro do arcanjo. Enquanto isso, finalmente Hendrickson se aproxima e se junta aos pecados. Ele pergunta se todos estavam bem. Merlin responde que sim e revela que precisa só de mais 3 minutos para finalizar o feitiço do tempo. E saber que os pecados estão cada vez mais próximos de parar Meliodas deixa Zeldris ainda mais descontente. Porém, Mael se aproxima de Zeldris e revela que não tem sentido eles continuarem com aquela luta besta. Que embora possam ter sido falsas memórias, por um momento eles foram irmãos. E que se eles conversarem, talvez eles consigam chegar ao entendimento. Mas ao ouvir isso, Zeldris zomba de Mael, dizendo que se o velho Starossa pudesse ouvi-lo, ele teria rido dessa baboseira. E ignorando totalmente o acordo de paz de Mael, Zeldris invoca sua escuridão para recompor a parte que foi destruída de sua espada. E o olhar de Mael transmite o tamanho de sua tristeza por essa decisão tomada por Zeldris. Sem escolhas, o arcanjo também invoca seu poder, projetando em suas mãos lâminas de energia semelhantes ao símbolo do clã das deusas. E essas lâminas começam a girar em alta velocidade. Zeldris então avança contra Mael, que está determinado e pronto para atacar. E os dois, usando suas armas projetadas por seus poderes, começam um intenso combate a curta distância. Ambos estão determinados, focados, e a cada segundo que se passa, tudo fica mais intenso, mais tenso, mais dramático. E nesse instante, Merlin novamente grita avisando que faltavam apenas mais 2 minutos para ela finalizar sua magia e parar o tempo do casulo. Mas ao ouvir isso, Zeldris acaba se distraindo, dando assim abertura para Mael atacá-lo. De guarda baixa, Zeldris então acaba sendo atingido por uma série de ataques consecutivos de Mael. Escanor e Randy estão surpresos. O arcanjo mais uma vez se mostra superior ao demônio. Mael aponta que Zeldris parece estar diferente, preocupado demais. Geralmente, ele é muito mais calmo. E questiona o fato dele querer tanto vencer a Guerra Santa ao ponto de fazer Meliodas se tornar Rei dos Demônios. Já bem próximo de Zeldris, Mael questiona mais uma vez, lhe perguntando se ele realmente teria coragem de transformar o seu único irmão em tal coisa. Mas Zeldris diz para Mael que não importa o que ele diga. Num piscar de olhos, Zeldris aparece atrás do arcanjo. E surpreendendo Mael, Zeldris avança mais uma vez, ainda mais determinado. Ele grita dizendo que esse é o desejo de Meliodas, e o seu também. Movido por esse intenso desejo, Zeldris consegue desta vez ferir o corpo de Mael, fazendo o arcanjo cair de joelhos. Ao ver a situação de seu irmão, Hildoshel, preocupado, grita por ele, enquanto Merlin avisa que agora falta apenas 1 minuto. E neste momento, Zeldris vira toda a sua atenção para o pecado da gula. E usando toda a sua velocidade, ele desfere contra ela toda a sua fúria. Porém, era mais do que óbvio que não iria ser nada fácil para Zeldris conseguir parar o feitiço de Merlin, pois King, usando a 8ª forma da Shastivo, Jardim de Pólen,
criou em torno não só de Merlin, mas como de todos os seus companheiros, um escudo impenetrável. E é o Rei das Fadas que desta vez afronta diretamente Zeldris, dizendo para ele desistir, pois ele não tem chances de vencer. Mas no fundo, King em pensamento admite que ele está também chegando ao seu limite. Porém, mesmo assim, continua mantendo a sua postura. E essas palavras provocam a fúria do Príncipe das Trevas, que novamente ataca usando toda a sua força e velocidade o escudo criado por King. Zeldris estava dando tudo de si, e isso deixa o Hawke assustado. Já Elizabeth demonstra estar preocupada com ele. Ninguém ali sabia o que fazia Zeldris ir tão longe, o que ele motivava tanto assim. Porém, cego por essa obsessão, mais uma vez ele havia baixado a sua guarda, permitindo assim que Mael revidasse o último ataque. O arcanjo, ao mesmo tempo que derrubava Zeldris, se lamentava por ter que fazer isso. Todos, surpresos, apenas observavam a queda de Zeldris. Porém, o demônio ainda não havia sido completamente derrotado, ou pelo menos ele não iria admitir sua derrota. Mesmo com seu corpo extremamente ferido, ele se erguia mais uma vez. Ele estava disposto a continuar lutando. Ele se agarrava à promessa que Meliodas lhe fez, ao seu desejo intenso de ver novamente Geldon. Porém, o seu tempo tinha acabado. O caixão do tempo finalmente foi ativado. O tempo do casulo e tudo ao seu redor foi congelado. Zeldris então percebe que falhou. Ele já não tem mais forças. Nesse momento, ele só consegue pensar numa única coisa, na sua amada Geldon. O Príncipe das Trevas fecha seus olhos e cai lentamente. A queda de Zeldris provoca momentaneamente um desconforto, principalmente em Mael. Porém, ao ouvir as palavras de King de que tudo havia acabado, Diane e Hawke não perdem tempo e começam a comemorar o fim da Guerra Santa. A sensação de alívio e de vitória toma conta de todos naquele momento. Porém, Mael ainda não conseguia encarar seu irmão depois de tudo que ele fez. E desejava se desculpar, mas Hildochel pede para ele não falar nada agora. Já Merlin, aparentemente bem fraca, acaba tendo uma recaída para o desespero do Escanor. Ela revela que o feitiço acabou sendo demais para ela e que por isso irá fazer o capitão lhe servir todas as bebidas que ela quiser depois de tudo isso. Hendrickson, que está bastante feliz, observando todos comemorando, se surpreende com a princesa Elizabeth se aproximando dele. Ela foi até ele para agradecer por ele ter cuidado de sua irmã e do pequeno Gil. Surpreso, Hendrickson pergunta como ela sabe de tudo isso. Elizabeth revela que King estava vendo tudo através de sua lança espiritual. E é nesse instante que King dá um sorriso e acena para Hendrickson. Porém, o druida não reconhece King e fica ali procurando pelo Rei das Fadas. Já o Hawke decide comer um dos cubos mágicos para transportar em dragão tirano e assim poder se aproximar do casulo de Meliodas. Ele pede para Meliodas voltar logo ao normal, pois todos se esforçaram bastante por ele, que só restava apenas um dia até a maldição da Elizabeth se ativar. Enquanto isso, Elizabeth, em seus pensamentos, desejava do fundo do seu coração que Meliodas esteja são e salvo. Porém, ao olhar atentamente um pouco mais próximo do casulo, Hawke percebe algo estranho. O casulo estava aberto e vazio. E nesse instante, todos congelam diante de uma presença absurdamente densa e obscura. Elizabeth, de costas para aquela presença que surgiu, pergunta: Meliodas, é você? E aí que a cena muda para Zeldris, que mesmo caído estava sorrindo. No fim, ele não perdeu,
pois ele conseguiu cumprir seu dever. E diz: vou cobrar sua promessa. Rei dos Demônios. O feitiço foi ativado, porém já era tarde demais. A felicidade se transforma em desespero. Depois de absorver os 10 mandamentos, Meliodas renasce como rei dos demônios. Continua no próximo capítulo, o 300, intitulado Meliodas, o rei dos demônios. E mais uma vez acertamos nas nossas previsões. Aconteceu exatamente da forma de uma das possibilidades que eu considerava mais provável, levantada no último vídeo e também lá no Instagram. E novamente será primeiro lá no Instagram que eu irei postar a minha opinião sobre esse capítulo e também as minhas previsões para o tão esperado capítulo 300. Então me segue lá, é o ND100K ou o primeiro link da descrição. E eu quero saber também a opinião de vocês. O que vocês acham que irá acontecer a partir de agora que Meliodas despertou como rei dos demônios? E eu vou ficando por aqui, mas claro, não antes de agradecer a cada um de vocês que assistiram até aqui, deixaram like, comentaram e compartilharam. Muito obrigado mesmo. Falou, fui, é nóis!